Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal que curtem uma jogatina e que pediram para eu fazer um vídeo explicando como funciona e o que de acho acontece naquelas batalhas multiplayer do Total War Warhammer que eu mostro aqui no canal. Então, calma, se tu nunca jogou nenhum jogo do Total War e tu não entendeu nada do que acontece ali, eu estou aqui para te explicar. E se você já jogou as versões históricas e se sente um pouco sobrecarregado pela quantidade de unidades e coisas diferentes que tem no mundo do fantasy, não se preocupe, talvez você vai aprender uma coisinha aqui e ali também. E para você, meu caro Git, que tem o cérebro muito pequeno para entender as coisas do jogo e que precisa que o seu Warboss enfie na sua cabeça conhecimento na base da porrada, esse vídeo também é pra ti, seu imbecil, porque eu estou aqui para demonstrar como bater no inimigo sem morrer no processo. Então fique aí até o final e vamos aprender umas coisinhas interessantes sobre o Total War Warhammer. Bem, quando você vê uma batalha multiplayer e você vê a imagem do jogo, alguns podem ficar sobrecarregados. O que está acontecendo? Que porcaria é essa aqui? Como é que eles estão atirando espiritinho de magia? Que é esse negócio? Por que tem 3 barras ali em cima? Um é a vida, beleza, o verde é a vida. Eu entendo que o verde é a vida. Mas e o resto? O que é a coisinha azul ali? É mana? E o que é a laranjinha embaixo? Estamina? Que essas coisas eu não entendo o que está mostrando nas unidades. O que está acontecendo aqui? Que caos é esse? Caos é precisamente o objetivo do negócio. E nas batalhas maiores pode ficar realmente uma gigantesca confusão. Então eu fiquei pensando aqui, como eu vou explicar a situação em um campo de batalha em tempo real no mundo do Warhammer Fantasy, onde nós temos várias habilidades e unidades diferentes e tudo pode parecer um pouquinho meio que sobrecarregando aquele que está jogando, mas calma, tudo vai fazer sentido e nós vamos compartimentar cada um dos temas. Hoje nós vamos fazer uma introdução inicial e focar mais na infantaria. A boa e velha infantaria nunca falha, então nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as unidades que vão fazer a linha de frente e vão lutar por ti. Beleza, simples de entender. Vamos começar com calma. Primeiro, se você já era acostumado no modo histórico, você tem algumas coisas que você não vai meio que pegar de primeira quando tu passar para o mundo do Warhammer. Por quê? No mundo do Warhammer, nós não temos unidades específica contra cavalaria, específica contra infantaria. Tem unidades que tem bônus contra isso, mas eu prefiro dividir a infantaria no Warhammer assim: defensivo e ofensivo. Os defensivos aqui para a esquerda e o ofensivo para a direita. Na parte defensiva, qualquer unidade que tem um escudo é considerado defensivo, porque quando no jogo de mesa ali tu tem um escudo, tu tem mais defesa. A mesma coisa é válida para o Total War Warhammer. As unidades com uma arma e com um escudo, em geral, são para segurar a tua linha e morrer devagar. Do outro lado do espectro, nós vamos ter unidades com armas longas, dual weapons. O que é essas dual weapons? É uma arma que tem que segurar com as duas mãos. E aí, no caso, tu segura uma arma com as duas mãos, obviamente tu dá mais dano, né? Porque então, aqui, lógica dos pele verde sempre faz sentido. Então, unidades com armas longas são feitas para causar dano, assim como unidades com 2 armas. Ué? Mas 2 armas na vida real não funciona. Eu sei que não funciona, mas é um fantasy, isso aqui é. E no jogo de mesa, unidades com armas longas têm penetração de armadura e unidades com 2 armas têm mais ataques. Portanto, no jogo do Total War Warhammer, eles representaram isso aí.
as unidades de escudo vão ter bônus defensivos e as unidades com 2 armas ou armas longas vão ser bem melhores em causar dano mais rápido. E no meio delas, nós vamos ter unidades de alabardas. O que são as alabardas? É uma mistura dos dois. É uma unidade defensiva que consegue causar um dano significativo. Então, do contrário de quem é acostumado com o jogo histórico, no Warhammer nós temos isso na infantaria. Infantaria defensiva, infantaria ofensiva e infantaria mais ou menos. Acho que isso seria o melhor jeito de, na tua cabecinha, tu entender como é que funciona a infantaria num contexto geral. E todas as unidades de todas as facções têm variações disso. Os anões, vou dar um exemplo. Um Miner. O Miner, ele usa uma picareta, então ele tem bastante dano de penetração de armadura e ele não tem escudo, então ele causa dano, mas morre. Digamos, Iron Breaker, uma unidade de elite dos anões, tem um escudo e um martelão gigante. Quando ele bate, ele até causa um dano relativo, porque ele é uma unidade de elite, mas ele é bem mais defensivo que ofensivo. Com isso, tu pode imediatamente identificar o que a infantaria inimiga é com base na arma dela. Se ele é um alabardeiro, ele vai tentar defender uma posição e vai ser chato de matar. Se ele é um lanceirinho com escudo, ele é um jeito de segurar e não causar muito dano contrário. Se ele é um maldito campeão do caos com um machado maior do que ela esse cara vai causar dano com certeza. Então, apenas observando a arma da unidade, tu já consegue ter uma noção de qual a função dela no campo de batalha. Claro, nós temos que contar também que no jogo do Total War Warhammer nós temos cavalaria, temos monstros e temos cavalaria monstruosa, que é uma mistura dos dois. E na questão dos monstros, eu vou falar num vídeo separado, mas apenas saiba que monstros e cavalaria são absurdamente fortes, porém caros. Então tu consegue ganhar deles em número e em tática, mas isso eu vou deixar para falar um vídeo mais no geral dos monstros em outra ocasião. E aquela regrinha, Lorde, eu sou um veterano dos jogos do Total War histórico, Lorde. Eu joguei o Rome 1, eu joguei o Total War Medieval 2, eu joguei o Napoleon. Tá. E aquela regrinha básica do histórico se aplica aqui, Lorde, onde os lanceirinhos são fracos contra o pessoal que tem espada, que é fraco contra arqueirinhos e que é fraco contra cavalaria. É assim que funciona no Total War Warhammer 3 agora. Lamento, mas aqui, cara, é um pouquinho diferente. Aqui nós temos elfos que utilizam lanças que são capazes de causar mais dano do que um espadachim imperial. Nós temos unidades de machados gigantes, então dane-se a tua espada. Nós temos arqueiros que conseguem atirar e não aparecer no mapa quando eles atiram, mas nós também, assim como algumas no histórico é uma coisa late game, mas nós temos snipers, canhões, catapultas, dragões que gospem fogo. Então aquela regrinha genérica do lancinha é bom contra cavalaria, que é bom contra arqueirinho, que é bom contra espadinha, não se aplica tanto no Total War, e no caso no Total War Warhammer 3, e cada unidade é única e tem especializações. Em geral, lanças têm um bônus contra unidades grandes, assim como alabardas. Espadas nem sempre têm bônus contra infantaria, mas algumas unidades que têm bônus contra infantaria podem possuir diversas armas diferentes, desde um porrete ali amarrado numa corrente, até no caso um monstro gigante também pode ter um bônus contra infantaria. Então
Tu tem que ver unidade por unidade e começar a aprender com o tempo. E existem arqueiros que são mais efetivos contra coisas sem armadura e outros contra a armadura. Então a armadura vale um pouco mais do que só essa regrinha geral do pedra, papel ou tesoura dos jogos históricos. Por isso que quem começa a jogar aqui o Fantasy por um tempo percebe que é muito legal e começa a parar de ter graça no histórico. Eu lamento informar, eu era fanzaço do Home 2, mas cara, o histórico parece extremamente limitado e básico quando tu aplica as regras do Fantasy. Ok, e para você que tá aqui do zero, Lorde, eu nunca joguei Total War, eu não entendo o que é isso aí. Por favor, você poderia me explicar? Sim, Total War é um jogo com duas fases. Uma delas é administrativa, num mapa de batalha, onde você vai administrar o seu império, você vai conquistar cidades e províncias, e você vai administrar a sua economia e construir nas cidades. Para quê? Porque com isso você vai ter mais dinheiro, mais recursos, mais disponibilidade de recrutamento. E essa disponibilidade de recrutamento você vai usar para fazer um exército na sua campanha. Aí o exército vai variar no que tu quiser ali, tipo no que tu pode recrutar também. E aí tu faz uma estratégia baseada no teu exército. Existem exércitos bons, existem exércitos ruins, e eu vou conversar um pouquinho também com o passar dos vídeos aqui sobre como montar um exército, como o que tu deve fazer e claro, tu vai aplicar isso pro jeito que tu gosta de jogar. Tem muita gente que gosta de ficar num canto e atirar com artilharia de longa distância enquanto teus alabardeiros seguram a linha. Tudo bem, é teu. Tem gente que gosta de atacar rápido, cercar o inimigo e usar a cavalaria para atacar ele pelas costas. Tranquilo? É o teu jeito de lutar. Tem gente que gosta de usar um mago extremamente roubado e fazer chover magia em cima do inimigo para depois o exército só vir e limpar. Também é um jeito de jogar, não tem problema nenhum. O importante é jogar do jeito que tu se diverte. E isso é o modo campanha. A campanha para quem joga single player, e eu lamento, mas o meu negócio é bater em outras pessoas, então eu não gosto muito de campanha, porque eu fico extremamente entediado, e a inteligência artificial do jogo é meio previsível. Ela é boa, é uma das melhores inteligências artificiais que tem no Total War em geral, mas cara, jogar contra outros jogadores é muito mais intenso, então eu só jogo basicamente multiplayer. E ok, entendi. Então tu pode jogar um modo histórico ali, campanha, que tu cria tuas coisas e tu faz tuas unidades. E depois o que acontece quando tem um combate? Ótimo. Agora a gente vai falar da segunda fase do jogo, e aqui eu me interesso, que é o combate. Quando você tem uma unidade no Total War, a unidade, você vê um soldado, um guerreiro, uma coisa assim, mas o jogo calcula elas como pequenas bolinhas, como uma pequena entidade, que nós vamos representar aqui com essas bolinhas para te entender. Cada soldado representado na unidade é uma bolinha aqui embaixo. Essas bolinhas no jogo, elas têm o que? Nós vamos agora individualizar uma delas para pesquisar melhor cada soldado. O soldado tem alguns status. Esses status determinam a vida, os pontos de vida, os health points, o HP, o ataque dele e a defesa dele. Então cada unidade é representada por um conjunto de status que basicamente é a tua vida, o teu ataque e a tua defesa. Beleza, então meu exército ali representado de centenas de unidades, cada uma delas é um soldadinho com HP, ataque e defesa. Isso, perfeito, tá entendendo? E agora, o que acontece quando a minha unidade se depara com uma unidade inimiga? Quando duas unidades de mano a mano se enfrentam no mano a mano, o jogo começa a calcular
ele começa a calcular o dano delas e a defesa delas. Como assim? As unidades do Total War, é porque isso aqui começou no Home 2, até por isso que eu trouxe essa imagem, é porque antes era um pouquinho diferente. Antes as unidades tinham 1 ponto de vida, agora elas têm uma barra de vida. E quando duas unidades se encontram no campo de batalha, eles começam a fazer múltiplos cálculos um contra o outro, porque é assim no campo de batalha, o cara senta ali com uma calculadora e fica combatendo com o outro com cálculo. E aí, no caso, tu não vê esses cálculos acontecendo, tu vê algumas animações ali de luta e batalha, mas os cálculos acontecem sem tu visualizar. E o que ele faz? Digamos, a tua unidade tem um ataque de 35, certo? O jogo calcula um número e avalia esse 35, tipo de 0 a 35. A unidade inimiga, digamos, tem uma defesa de 60. E aí ele calcula, tu tirou 32, bom número, mas o inimigo tirou 40. É um número aleatório entre o 0 e o máximo do que tu tem ali do ataque. E aí então o inimigo teve mais defesa do que tu teve ataque. Portanto, o teu ataque não aconteceu, a unidade inimiga não perdeu HP. E ao mesmo tempo, a unidade inimiga calcula o ataque dela contra o teu. Digamos que a unidade inimiga tirou ali tipo 11 e tu tirou 8. Tu teve azar no cálculo e aí a tua defesa foi menor que o ataque inimigo e aí o inimigo vai causar um valor específico de dano. Quando o teu HP chega a 0, aquela tua unidade individual ali morre. E aí no campo de batalha, ou ele cai seco no chão, ou ocorre uma animação de combate onde ele perde a batalha. Então é um cálculo que acontece escondido atrás, e quanto mais ataque tu tem, mais probabilidade de tu causar o dano, e quanto mais defesa tu tem, mais probabilidade de tu evitar completamente o dano. Claro, também a armadura entra nisso aí, porque se tu levou o ataque, a tua armadura pode reduzir o dano total que a tua unidade levou. Então digamos que tua unidade tem 100 de armadura, certo? O jogo faz a mesma coisa. A unidade inimiga conseguiu causar o dano e o dano é, digamos, de 30. Beleza, esse dano de 30 e a armadura de 100, como é que faz isso aí? O jogo faz um cálculo aleatório entre 0 e 100, que é o número máximo da armadura. Então, quanto mais armadura tu tem, maior probabilidade de tu tirar um número mais alto. Então, digamos que o nível da tua armadura foi 88. Beleza. Daqueles 30 de ataque inimigo, uma parte é penetrador de armadura. Isso, todas as unidades têm um pouquinho de penetração de armadura, e aquele dano vai ser causado de qualquer jeito. Porém, o dano que não é de penetração de armadura, se tu tirou mais do que o cara conseguiu tirar no ataque, tu bloqueia totalmente o dano no teu HP. E esses cálculos acontecem numa velocidade imensa quando as unidades estão no combate mano a mano. É absurdamente rápido isso aí. E a barrinha de vida vai sendo depletada bem rápido, porque vai acontecendo vários ataques, e quase o tempo todo dos dois lados. Então é assim que funciona o cálculo da batalha do mano a mano no Total War. Beleza, entendi, é simples, não é? Sim, mas não totalmente. Eu vou aqui falar alguns modificadores que podem afetar isso aí. Primeiro, o ataque de ímpeto. O que é o ataque de ímpeto? Se a tua unidade está parada e ela ataca o inimigo correndo, ela vai ter um bônus no ataque e no dano por mais ou menos uns 30 segundinhos, um pouquinho mais às vezes. E o que é esse ataque de ímpeto? É a velocidade e o peso do ataque inicial de uma unidade. Quando uma unidade tem muito desse charge attack em inglês,
É charge bônus, na verdade. Então, quando ele ataca nesse ataque inicial, ele vai causar mais dano e vai ter mais probabilidade de causar lesão no inimigo temporariamente. Por isso, sempre é importante tu dar a ordem de ataque, tu mandar os teus soldados atacar e não ficar esperando o inimigo vir até ti. Algumas unidades conseguem evitar e neutralizar esse bônus de ataque e eles têm uma coisa chamada Expert Charge Defense. Que é isso? É uma capacidade de bloquear esse dano de ímpeto. Então as melhores unidades defensivas, tu não precisa ficar micrando, e tu não precisa micrar é tipo ficar clicando em cima e mandar atacar, e elas podem segurar um ataque inimigo de frente e evitar esse bônus inicial do ataque de ímpeto. Apenas saiba que em geral vale a pena tu tá atacando o inimigo, então tu tem que mandar a tua unidade atacar quem tu quer que ela ataque, beleza? E o terreno também é um grande modificador, por quê? Como uma regra geral, as florestas diminuem a velocidade e atrapalham monstros e cavalaria, tudo que é grande. A água e locais pantanosos reduzem a eficiência e a velocidade de infantaria. Então, infantaria é atrapalhada por água e floresta atrapalha cavalaria. E claro, quem tem o ponto mais alto tem a vantagem no combate. Sempre que alguém está lutando de cima de uma montanha contra alguém que está embaixo, ele ganha bônus de ataque e defesa. Então tu quer sempre ter o ponto mais elevado. Além disso, a direção do combate também influencia aquele cálculo que a gente falou ali atrás. Se lembra que eu falei que quando uma unidade enfrenta outra de frente, dá o cálculo do teu ataque contra a defesa inimiga? Pois é, se tu atacar pela lateral de uma unidade inimiga, tu vai bloquear parte da defesa dele. Se eu não me engano é 50%, então se a defesa do inimigo, hipoteticamente aqui, é 60%, tu ataca pelo flanco, ela vira 30%. E quando alguém ataca o inimigo pelas costas, do jeito que o Fugrinho gosta, aí a defesa do inimigo fica 0. Então o melhor jeito de causar dano rápido com cavalaria ou infantaria com uma habilidade do mano a mano é atacar o inimigo pelas costas. Obviamente o teu inimigo não vai deixar tu atacar ele pelas costas na maioria das vezes, e tu vai ter que usar mobilidade e táticas para tentar criar uma abertura e expor a unidade inimiga nesses pontos frágeis. Então aí entra a tática e o controle no campo de batalha. E claro, o último dos modificadores que é importante tu conhecer é a exaustão. As tuas unidades, desde o mais simples camponês da Bretônia até o mais forte dos demônios do caos, cansam e não conseguem lutar para sempre. Vai ter um momento que eles vão ficar cansados e exaustos. No momento que isso acontece, eles vão levar uma redução em quase todos os status e, digamos, uma unidade de elite exausta às vezes é derrotada por uma unidade mediana. Portanto, se tu quer ter o máximo de valor na tua unidade, tu vai tentar manter ela fresh. Fresh seria pronta para batalha ali, descansada. E como é que tu faz ela ficar descansada? Tu tem que manter ela sem lutar e sem correr por um tempo. Se a unidade fica correndo que nem uma louca de um lado para o outro da batalha, ela vai ficar cansada mais rápido. Quando tu dá uma ordem, por default, por definição, a unidade corre. Recomendo tu selecionar a unidade e apertar R, que é run em inglês, e aí ela vai caminhar. Se tu apertar de novo, ela vai correr. Se tu só clicar, ela vai correr. Então tu tem que mandar ela andar. Para isso, o atalho é R, mas também, se tu clicar uma vez só com o mouse, ela também pode andar dependendo do jeito que tu mexe a tua unidade. Em si,
evita correr para lá e para cá e tenta caminhar e marchar com calma para te não exaustar as tuas unidades antes do tempo. Acredite, isso faz uma diferença imensa, e o principal jeito de ficar exausto é lutando, e isso não tem como tu evitar. Então não se preocupe se sua unidade está exausta, porque vai acontecer no meio de uma batalha, eles vão cansar e não tem muito como tu evitar isso aí. E beleza, Lorde, entendi. Mas como é que a gente vence? O que a gente ganha? Como é que a gente elimina o inimigo? Alguns, de mente mais simples, vão achar que tu ganha matando o exército inimigo. Tu tá comandando um exército numa batalha e tu só precisa matar todo o inimigo. É aí que você se engana, pequeno Padawan. Observe essa barrinha que tem em todos os jogos do Total War. O que é essa barrinha ali em cima? É a balança de poder. Ué, Lorde, o que é uma balança de poder? É o quanto vale e a capacidade de luta do teu exército versus o quanto vale a capacidade de luta do exército inimigo. Quer dizer então que o jogo calcula a tua força e a força inimiga durante a batalha? Sim. E como é que tu vence a batalha? Quando tu não leva muito dano e o inimigo leva mais que 80% do exército de dano, ele foge. Então tá, entendi, Lorde. O jeito que tu ganha não é matando o inimigo, mas sim sendo custo efetivo e fazendo lutas onde as tuas unidades não perdem tanto HP e conseguem causar dano no inimigo. Precisamente você está começando a entender e ficar mais inteligente. No caso, meu caro Git, você não vence por matar o inimigo, você vence por acabar com a habilidade dele de lutar. Como assim? Você não precisa matar totalmente uma unidade. Se ela foge do campo de batalha, já baixa a barra de poder do inimigo. Um arqueiro, cada vez que ele atira, ele perde capacidade de luta. A munição do arqueiro vale no valor da unidade. Então, se um arqueiro atira sua munição num zumbi, o zumbi foi custo efetivo e o arqueiro perdeu valor, matando uma unidade que não vale nada. Entendeu? Tu tem que tentar ao máximo fazer o inimigo perder valor sem se expor e sem perder o teu valor também. Se tu tá numa luta muito acirrada e tu leva dano e causa dano, a luta vai mais longe e demora mais para acabar, porque o jogo percebe que tá acirrado e aí a luta dura mais. Tu quer ter uma vitória decisiva e o máximo possível levar o mínimo de dano e maximizar o dano que tu causa no seu inimigo. E é assim que você vence. Cada unidade tem um valor em ouro aqui no jogo. Então, digamos, uma unidade custa 1000, certo? Se essa unidade que custa 1000 matar uma unidade que custa 700, ela ainda não se pagou. Ela precisa matar pelo menos outra unidade que custa 300 para valer o custo. É assim que funciona. É um simulador de capitalismo, isso que é. E tu tem que fazer ser custo efetivo. Agora, se uma unidade tua que custa 1000 conseguiu derrotar e fazer uma unidade que custa 1000 fugir, mas sem matar ela inteira, ela já se pagou. É isso que eu quero dizer. Tu não precisa matar o número do valor dela, tu só precisa usar ela para neutralizar um custo relativamente semelhante no teu inimigo. Na campanha, isso aí não importa tanto, porque na campanha tu vai acabar ficando muito rico e vai poder fazer qualquer coisa, mas na batalha multiplayer, o teu exército do inimigo é proporcional ao número de fundos que vocês podem trazer, então tu tem que fazer o máximo para fazer as tuas unidades se pagarem e as do inimigo não se pagarem. Legal, entendi. Então eu tô tentando jogar para dar counter nas unidades inimigas e causar o máximo de dano possível sem morrer. Beleza, peguei essa parte. E, ok,
lancei o jogo aqui, tô numa batalha e vi uma unidade minha. Como é que eu vou saber no que ela faz, como é que ela funciona e para que ela serve? Cada unidade é representada por um unit card, uma carta da unidade, e essa carta tem uma arte que geralmente é bem bonita. E além da arte da unidade, ela também possui os status. E um resumo do que tu precisa saber sobre a unidade. Vamos aqui usar de exemplo a Graveguard com alabarda, os nossos esqueletinho guerreiro com alabarda dos Conde Vampiro. Ok, essa unidade aqui, na carta da unidade, ela tem 9.840 de pontos de vida. Isso foi fácil, essa foi tranquilo de entender. Ela tem 120 indivíduos, tem 120 esqueletinhos na unidade. Então, esses teus 120 esqueletinhos, se eles têm ao todos, toda a unidade tem 9.840 de HP e tu tem 120 esqueletinhos, cada esqueletinho individual tem 82 pontos de vida. Então, se o inimigo, digamos, lança uma bola de fogo que causa 300 de dano e mata tipo 3 esqueletinhos, esses 3 esqueletinhos levaram 300 de dano, mas eles não têm isso tudo de vida, então foi uma overkill. Tu usou uma habilidade com muito dano para matar uma coisa com pouca vida. Não precisava muito disso e tu desperdiçou magia. A armadura. A armadura é a primeira coisa que nós vemos ali em Armor. A armadura, quando tu leva o dano inimigo, ele faz um número aleatório para tentar evitar o dano. Lembrando que todas as unidades do jogo têm o seu dano dividido em penetrador de armadura e não penetrador de armadura. Então, mesmo que uma unidade não cause, não seja efetiva contra a armadura, ela vai causar pelo menos um valor pequeno de dano a cada ataque, mas em geral, tu quer ter bastante armadura, a armadura é bom. Liderança. A liderança da unidade é o quanto que ela vai lutar antes de fugir. No caso dos mortos-vivos aqui, como a Graveguard, eles não fogem, eles se desfazem, a magia fica fraca e eles somem do campo de batalha. Mas a liderança, quanto mais alta tiver, melhor, porque eles vão lutar por mais tempo. A velocidade é a velocidade, não tem como eu explicar isso aqui. Quanto mais rápida a unidade, quanto menor, mais lenta a unidade, tipo, é autoexplicativo. E o Melee Attack e a Melee Defense. O Melee Attack é o ataque do mano a mano, é a chance durante um combate da tua unidade causar o dano. A defesa é o contrário, é a chance da tua unidade sobreviver ao ataque inimigo. Beleza, foi fácil, entendi. E o que é aquela força da arma ali, aquele Weapon Strength? Isso aí é o quando tu causa o dano, o quanto de dano tu vai causar. E aí tem uns símbolozinhos do lado. O primeiro símbolo é o de penetração de armadura. Isso quer dizer que essa unidade tem um bom valor de penetração de armadura. Se tu quer saber o quanto de penetração ela tem, é só ir em cima desse status e ele vai mostrar o quanto que é o dano base, que é o que calcula com a armadura, e o quanto que é o direto no HP, que ignora a armadura. E o símbolo do lado é o que? É que essa unidade tem um bônus contra coisas grandes, porque ela tem uma alabarda, e em geral unidades com alabarda são anti-large. Veja lá em cima, nas frases escritas em verdinho em cima da vida, ela tem Charge Defense Against Large e Anti-Large. O que isso quer dizer? Que quando um monstro ou uma cavalaria ataca ela ignora o bônus de ímpeto da unidade e ela tem esse bônus para causar mais dano contra unidades grandes. Com isso, tu entendeu, só olhando esse cartão, que essa unidade é extremamente eficiente para defender a linha contra cavalaria
e monstros, é para isso que ela serve, mas ela é absurdamente lenta e não vai conseguir chegar rápido em lugar nenhum, e ela tem um ataque pequeno, ou seja, ela não é feita para causar muito dano, já que ela tem um melee attack de 20. E o bônus de ímpeto dela, o último dos status, é 4. O 4, cara, é ridículo, é a mesma coisa que nada. É melhor deixar essa unidade parada e tancar o dano de frente, porque eles atacando de nada é a mesma coisa. Em geral, mortos-vivos não tem muito charge bônus, porque eles são mortos. Então esqueletos, zumbis, coisa, geralmente não tem um ataque de ímpeto muito bom. E as habilidades lá embaixo, todas as unidades têm algumas coisinhas ali embaixo. E que é isso? E essas bolinhas ali são efeitos especiais. Digamos, aqui ele tem o bônus de charge contra coisas grandes. Eles têm a capacidade de se esconder em terreno tipo floresta. Eles têm aí, no caso, os últimos dois ali é que ele causa medo, né, fear, e o último é que ele é um morto-vivo. E aí o morto-vivo tem essa regra especial de, em vez de fugir quando a liderança quebra, morrer, se desfazer no caso. Então essas bolinhas ali embaixo são as habilidades especiais e cada unidade tem algumas coisinhas únicas. Espero que com isso tu tenha facilmente agora entendido como funciona o cartão da unidade. E o cartão da unidade é o teu amigo. Ele tá aqui para te aprender o que ela faz e como ela funciona na batalha. E agora você, meu caro Git, que tá com o cérebro cada vez maior, você entendeu algumas coisas lógicas, que quanto maior a vida e a armadura, mais tanque a unidade é. Parabéns! Uma liderança muito grande quer dizer que a unidade é praticamente inquebrável e vai lutar até a morte. Exato, se ela tem uma liderança baixa, ela é um Skaven e vai fugir. Se ela tem uma boa velocidade, ela vai correr o mapa inteiro e pegar as unidades mais lentas, desprevenidas. Então tu precisa ter boa velocidade para ser móvel. E se a unidade tem muito ataque, no caso melee attack, e muito weapon strength, que é força da arma, ela vai ser um ADC e vai carregar o dano para ti. Se a unidade tem uma defesa boa e muita armadura, a mesma coisa que com muito HP, eles vão tancar o inimigo. Se a unidade tem mais dano de penetração do que dano não penetrator, quer dizer que ela é bom contra unidades com armadura alta. E se ela tem bônus contra cavalaria, olha, ela é anti-cavalaria. Se ela tem bônus contra infantaria, ela é anti-infantaria. E se uma unidade tem muitas bolas, elas geralmente ficam por trás e dão suporte, porque ela tem alguns efeitos especiais que geralmente dão benefício ao resto do exército. Então você entendeu alguns conceitos básicos nisso aí, e tu consegue imediatamente identificar o que é um bom tanque, o que é uma boa unidade de ataque, o que é bom contra cavalaria, o que é bom contra infantaria, e o que é bom tu manter protegido para defender suas bolas. Então, meu amigo, você tá ficando um orc inteligente, bom. E claro, ok, entendi. Cada unidade é única, tem aspectos. E como é que eu faço um exército? Um exército é dividido, dependendo da sua estratégia, em várias alas ou partes. E eu recomendo tu ter no exército, sempre, unidades baratas de Screaming. Que é isso? É um escudo de carne que vai na frente, e se o inimigo atirar nelas, eles não custam nada, então tipo, tu não perdeu bulhufa nisso aí. Às vezes o custo da munição inimiga é quase mais cara do que elas, e essas unidades, tipo aqui representada pelos nossos Skaven Slavers, vão pra morrer, pra tancar o dano pra ti e poupar o teu exército, as unidades realmente de valor, de levar dano. Tu deve ter unidades móveis e responsivas, preferencialmente com alguma habilidade de longa distância, tipo cavalaria arqueira ou os rato ninja, aqui no caso dos Skaven, os Night Runners.
que servem para ficar nos flancos, proteger do inimigo, distrair o inimigo, atrair ele para longe para ele não poder atacar o teu exército principal e, em geral, ser um saco e incomodar o teu inimigo. Então é bom sempre ter unidades móveis para ter um controle dos flancos no campo de batalha. Uma infantaria resistente, uma linha core, um centro do teu exército, aqui representado pelos Stormvermin, para tentar segurar a linha, porque não é só ter os escravos ali, quando eles quebrarem o inimigo vai fazer o que ele quer, então tu tem que ter alguma coisa para manter o teu exército no lugar, ou pelo menos para evitar um completo transbordamento do inimigo para as tuas linhas de trás. Tu tem que ter alguma coisa que mata, pode ser artilharia, pode ser arqueiros, pode ser monstros gigantes, pode ser monstros rápidos que correm por aí, armas de destruição ou máquinas de guerra, mas tu tem que ter uma mistura de dano e segurar a linha. E segurar a linha é o papel da infantaria, e o dano é o papel da artilharia, dos monstros, da magia e, claro, dos teus heróis. Os heróis no jogo do Warhammer contam como uma unidade única que é capaz de causar uma devastação maciça no campo de batalha, tanto eliminando heróis e monstros inimigos, quanto também matando centenas de soldados de infantaria e até cavalaria em algumas situações. Então, por isso, não subestime o poder dos heróis e sempre queira trazer o máximo possível, porque eles são incrivelmente efetivos no campo de batalha. Então, acho que por enquanto já deu para entender um pouquinho do jogo, de como funciona a batalha ali. A batalha ocorre e as tuas unidades vão ser testadas umas contra as outras e eles vão calcular qual mata qual, e aí quando tu perde a tua unidade, ela quebra. Mas ia ficar muito maçante falar sobre táticas combinadas de unidades tudo de uma vez só, então eu decidi trazer esse vídeo aqui mais para tutorial inicial, e caso o pessoal goste, eu posso continuar falando e explicar um pouco mais do jogo, porque né, eu tenho umas 2.000 horas no Total War para mais, se tu contar quando eu tinha no Total War Home 1 aí, que era uma cópia meio que não autorizada. Mas é mais do que eu gostaria de falar. E eu tenho muito tempo de experiência nesse jogo e poderia passar para vocês um monte de coisa interessante. Mas claro, é um pouquinho maçante esse início, porque eu queria ensinar como o jogo funciona. Basicamente, é uma batalha em tempo real e o jogo está fazendo milhões de cálculos a cada batalha para ver quem é que vai ganhar e quem vai perder em cada batalhazinha individual. Vejo vocês na próxima, onde se quiserem a gente pode falar um pouquinho mais sobre táticas, arqueiros e talvez monstros.